Existe um momento silencioso na vida em que você percebe algo desconfortável. Não é mais o mundo que te segura, é você. Não são as circunstâncias, não é a falta de oportunidade, não é o passado difícil. É a sua insistência em continuar vivendo pela metade. Você diz que quer mudança, mas mantém sempre uma saída de emergência. Diz que quer crescer, mas não abre mão do chão conhecido. Diz que está cansado, mas continua repetindo os mesmos dias, como se, por milagre, algo fosse mudar sozinho. E aqui vai a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Quem vive com um pé atrás nunca vai descobrir do que realmente é capaz. Porque viver de verdade exige algo que a maioria evita a vida inteira: compromisso total. A maioria das pessoas chama isso de imprudência, outras chamam de loucura. Mas no fundo, o que assusta não é o risco, é a responsabilidade. Quando você decide ir até o fim, não sobra mais ninguém para culpar. Não existe plano B. Não existe se não der certo. Existe apenas você, suas escolhas e a consequência direta delas. E é exatamente aí que a vida começa a mudar. Enquanto você mantém rotas de fuga, sua mente opera no modo econômico. Você pensa pequeno, age com cautela excessiva, tolera o que não deveria, aceita menos do que sente que merece, porque no fundo você ainda está tentando se proteger de si mesmo. Mas quando você corta as amarras, algo muda por dentro. Não porque ficou mais fácil, fica mais claro. Você para de gastar energia decidindo se vai ou não vai. Para de negociar com o medo. Para de se perguntar o que os outros vão pensar. Você entra em um jogo diferente. Um jogo onde não existe espaço para desculpas, e é aí que nasce a versão de você que resolve, que aprende rápido, que se adapta, que sustenta o próprio peso emocional. Não porque é forte, mas porque não tem mais como fugir. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar o desconforto, e sem perceber, evita também o próprio potencial. Fica esperando segurança, certeza, garantia. Mas a vida nunca funcionou assim. Não existe clareza antes do movimento. A clareza vem depois da decisão. Você só descobre força quando precisa usar. Só descobre inteligência quando precisa resolver. Só descobre coragem quando não tem mais como voltar atrás. E talvez o seu maior problema hoje não seja o medo de falhar, seja o medo de apostar em si sem reservas. Porque enquanto existe saída, você não se entrega. Enquanto existe opção, você não se transforma. E não se engane, viver a 80% não te devolve 80% da vida, devolve migalhas. É por isso que tanta gente vive cansada, frustrada e vazia, mesmo fazendo tudo certo. Porque nunca esteve inteira em nada, trabalho pela metade, relacionamentos pela metade. Sonhos pela metade, presença pela metade. E no fim do dia, sobra aquela sensação difícil de explicar, a de que você poderia ter ido mais longe, mas não foi. E essa sensação cobra um preço alto com o tempo. O fracasso dói, mas a dúvida corrói. O "e se eu tivesse tentado" envelhece junto com você. Ele aparece no silêncio, na comparação, na irritação sem motivo, na sensação de estar vivendo uma vida que não combina mais com quem você é por dentro. Talvez hoje não seja sobre coragem, seja sobre honestidade. Honestidade para admitir que você está confortável demais para mudar e desconfortável demais para continuar do mesmo jeito. E isso é um ponto de virada, porque ninguém muda quando está confortável. Muda quando não aguenta mais se trair. Ir com tudo não significa agir sem consciência. Significa parar de mentir para si mesmo. Significa decidir e sustentar. Escolher e permanecer. Cair e levantar sem romantizar. Significa aceitar que crescer exige perder versões antigas de si. Algumas identidades vão morrer. Algumas relações não vão acompanhar.
Alguns caminhos vão fechar de vez. E isso dói. Mas dói menos do que passar a vida inteira imaginando quem você poderia ter sido. Se você sente que está na beira, escutando isso com um aperto no peito, talvez não seja coincidência. Talvez seja o momento em que a vida está te pedindo algo simples, mas difícil. Inteireza. Não metade, não quase, não depois. Agora. Porque o tempo não espera você se sentir pronto. E a vida não negocia com quem vive adiando. No fim, só existem duas dores. A dor da mudança ou a dor de permanecer. E uma delas você já conhece muito bem. Se esse vídeo te incomodou, não foge disso. Desconforto é sinal de verdade encostando onde você evitava olhar. Não segue esse conteúdo só para se sentir melhor por alguns minutos. Segue se você estiver disposto a mudar postura, pensamento e decisão. Aqui, a gente não entrega frases bonitas para anestesiar. A gente entrega consciência para quem está pronto para assumir a própria vida. Se esse chamado fez sentido, se inscreve no canal, porque os próximos vídeos não vão te motivar, vão te confrontar. E se você voltar aqui, volta com uma escolha feita, não com desculpas novas. Até o próximo vídeo.